A estreia a gente sabe o quanto é difícil, tempo menor do que o do adversário de preparação, a equipe suportou bem, fisicamente aguentamos, as peças que entraram, elas mantiveram e até melhoraram o nível da equipe, então agradecer a Deus, sabemos o quanto é difícil, a equipe da Aparecidense é uma equipe bem leve, ela dificultou bastante o jogo e valorizou muito a vitória. Então é isso. Presidente, e a utilização do VAR, o que você achou? Eu sou o maior defensor do VAR. O Wilton Sampaio é o melhor árbitro do Brasil, um dos melhores do mundo. Só que eu queria até aproveitar a oportunidade e pedir encarecidamente para a arbitragem goiana desarmar em relação ao Vila. Desarma, cara. Desarma. O trabalho que a gente está fazendo, a dificuldade que é, o grupo de trabalho da diretoria, buscar a reconstrução do clube, desarma em relação ao Vila, cara. Na dúvida, nunca é pro Vila. Eu não estou pedindo para ajudar, não, é só na dúvida. Tinha quantas mil pessoas aqui hoje? 3.900? Pagantes. Vamos dizer, a única pessoa que não conseguiu ver o pênalti foi o melhor árbitro do Brasil. A única. E se fosse um lance, que aí caberia ali uma interpretação maior? Eu queria ver se esse árbitro do VAR ia ter coragem de chamar para mudar uma decisão de campo do melhor árbitro do Brasil. Estou falando o melhor árbitro do Brasil. Então eu peço para desarmar, cara, porque a arbitragem goiana tem bons árbitros, cara. Mas tudo, cara, tudo. Eu nunca vi aqui, na dúvida, ser pro Vila. E essa de hoje não era nem dúvida, era certeza. Então, desculpa o desabafo de quem foi roubado numa final de campeonato goiano. Carregamos esse fardo até hoje aqui no clube. Então, eu peço encarecidamente, gosto muito do Coronel Mota, pessoa séria, cara trabalhador, mas eu peço para todos, a arbitragem goiana é muito boa. Desarme em relação ao Vila, acalma, não é que eu tô falando ali que tem maldade, mas assim, parece que na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida é sempre contra o Vila. E eu tô falando do melhor árbitro do Brasil. O Wilton Sampaio, ele é orgulho da arbitragem goiana. Top 10 do mundo. Ele é um dos melhores do mundo e não tô aqui para chincalhar nem nada, mas assim, cara, parece que entra com tanta coisa. É sempre isso, cara. É sempre essa dificuldade. Então, valorizar, agradecer o torcedor que veio, pedir a compreensão. É um novo momento, estamos agora com o reconhecimento facial, nós vamos buscar melhorar cada dia, pedir desculpa ao sócio torcedor por um deslize nosso ali. Nós colocamos as faixas ontem lá para sinalizar tudo direitinho, só que de ontem para hoje modificaram tudo isso aí, sumiram as faixas, enfim. Agradecer a Deus, parabenizar os atletas, a comissão técnica, a todos os torcedores que aqui tiveram. É um ano, é o primeiro de Deus abençoe, de quase 55, 60 jogos, que Deus nos abençoe. Agradecer a imprensa que teve um peso aqui, prestigiando esse grande jogo. Vila Aparecidense, ele é um grande jogo, um jogo importante do futebol goiano. Então é isso. Presidente, ainda é cedo ainda, mas a previsão do Oba, porque a drenagem aqui hoje foi muito, né? Na verdade, nós estamos no processo lá do Oba, a gente sabia que esse era o único momento que a gente ia. Vamos dizer, tivemos uma certa dificuldade, mas o campo depois apresentou uma condição muito boa. A gente sabe que o fenômeno natural, ele foge do nosso alcance e realmente as chuvas, elas têm vindo ali com a força muito, muito grande. Quem está aqui em Goiânia testemunha os últimos 3 dias aí do jeito que caiu a chuva. Então, o Oba, tá faltando ali, toda a areia já está no campo, tá faltando ali só a última niveladinha ali para receber a grama. Após o processo de receber a grama, em torno de 25 dias, a gente já estará apto. Mas eu não estou com pressa, porque é um momento de muita chuva e hoje o Estádio Olímpico acomoda bem o nosso torcedor. Presidente, conta pra gente, próximo jogo, marcar mais, para você ter mais gols e vencer com mais folga? Olha só, vencer é difícil. Do outro lado, nós temos um oponente que tem o mesmo objetivo nosso. Uma equipe que valorizou demais, uma equipe que teve quase um mês a mais de treinamento em relação a nós. Uma equipe que se preparou para esse jogo, uma equipe muito organizada. Então, é a primeira vez que essa equipe joga junto, nunca fez um amistoso. E eu vou valorizar bastante isso aí. Nós ainda vamos, ao longo do tempo, achar talvez a melhor formação em cada jogo. Aqui realmente não são 11, a gente buscou nesse momento ter um grupo qualificado.
fizemos um investimento para isso e nós precisamos do engajamento do torcedor para que a gente consiga também, vamos dizer, pagar esse time. Hugo, hoje o Vila encerrou a participação dele na Copinha, mas o grande destaque foi o Gustavo Pajé. É um jogador que você entende que pode ajudar o Vila nesse campeonato estadual? Ele que renovou o contrato, né? Uma multa milionária também. O que foi com você, minha filha? Você tá sentado bem aqui do meu lado aqui. Não sobrou? Que é isso? Ó, não, você é das nossas, ó, nós cuida de você, não é isso não. Ó, Vinho, saiu aqui, ó. Não, Baronel Judu. Vamos lá. Acabou que eu não consegui assistir ao jogo, né? Fizemos uma participação honrosa, tivemos um resultado, jogamos com uma das maiores equipes do país, vamos dizer, praticamente dentro de casa, estádio lotado. Eu não sei ainda como foram as circunstâncias dos gols, vou aprofundar, mas lógico que alguns atletas dessa equipe vai subir. E o Pajé é um dos que se destacaram, assim como teve outros também que chamaram a atenção, e nós vamos aproveitá-los da melhor forma possível. Voltando a esse assunto das datas do Oba, presidente, então o clássico do dia 2 tem tudo para ser aqui no Olímpico, Serra Dourada descartado? Não, o objetivo nosso é o Serra Dourada. O objetivo nosso é o Serra Dourada. Esperamos a compreensão do Ministério Público. Ao que tudo me foi passado, não há nenhuma objeção para que o jogo seja no Serra Dourada, independentemente de ser uma ou duas torcidas. Contamos muito vamos dizer assim, com o bom senso do promotor que está à frente. Eu para falar a verdade, assim, não é desrespeitando nem desmerecendo. Eu acho muito poder com uma pessoa só. Talvez uma pessoa que às vezes ainda nem viveu, não conhece a cultura do futebol goiano, não sabe a importância. Serra Dourada é uma casa importante para o futebol goiano. Nós temos que respeitar o futebol goiano, o Serra Dourada. E eu espero muito essa compreensão. E eu defendo, sim, as duas torcidas. Nós vivemos uma sociedade que por si só ela é violenta. Final do ano, festa do Réveillon, Maiara e Maraíza, ingresso de quase R$1.000, teve problema. Você vai no show do Gustavo Lima, vai ter problema. Você vai no show do Chiclete com Banana, num carnaval, vai ter problema. Você vai numa feira, às vezes vai ter um problema. Isso é fruto da nossa sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer o que é bom também para ela. Eu tenho certeza que no ambiente do estádio há um controle total. Qual a justificativa do Fla-Flu ter duas torcidas no estado, onde a segurança pública é talvez a que mais sofre no país? Qual que é o sentido lá de ter aqui, que tem a melhor segurança pública do país hoje, que tem planejamento, que tem uma atividade de inteligência referência no país, não poder ter? E ainda que tenha, e se tiver um problema, vai ser normal, igual acontece numa feira, num carnaval, o povo briga dentro de casa, briga em festa de família. Imagina num jogo de futebol. A gente não torce para isso, não acha normal. Só que a gente precisa fazer o campeonato, o futebol goiano respirar. Nós precisamos trazer o torcedor, engajar o torcedor goiano. Isso não é o vilanovense, mas o torcedor goiano. Ele precisa voltar a respirar mais o futebol goiano, engajar, ter mais orgulho. Agora, jogando em estádios pequenos, uma torcida, fica esse trenzinho sem graça, xoxo. Então a gente defende essa tese, porque nós sabemos o potencial da nossa torcida, nós sabemos o potencial do torcedor goiano. Hugo, ainda sobre o Serra Dourada, quero saber se o Vila Nova também vai tentar cuidar do Serra Dourada, qual que é a situação atual que você entende, e se o Serra Dourada, é claro que é a situação do Ministério Público, mas em questão de estrutura, em questão de gramado, como é que o Vila Nova vai trabalhar isso já por poucas semanas? Meu irmão, eu tive lá presente, o gramado apresenta boas condições. Nós estamos falando de um estádio que já recebeu 60 mil pessoas, gente. Nós temos que parar de hipocrisia. Aquilo ali recebeu 60 mil pessoas. O estádio tem condição de receber. O cara que fala que o estádio aqui não tem condição de receber, não pode conhecer o Serra Dourada. Às vezes ele está faltando conhecimento do que é o futebol. Às vezes o cara está achando que isso aqui é a arena de Europa. E a Europa vai ter os hooligans lá, que esse problema, o chicote estrala. Então é o seguinte, nós temos que ter o bom senso. O estádio continua sendo o mesmo, a estrutura a mesma, hoje com uma capacidade menor, porque o povo diminuiu a capacidade. Então é um estádio seguro, gente. Vamos parar com a hipocrisia. Não tem um estádio mais seguro do que o Serra Dourada, com saídas de emergências maiores, que tem uma possibilidade de evacuação muito mais rápida do que qualquer outro estádio. Hugo, desde o Conselho Técnico, você sempre está muito engajado nesse tema. E você percebe por parte do Goiás também esse engajamento?
Olha, eu não quero falar, eu só quero dizer que o Vila se posiciona como protagonista de tudo no futebol. Talvez nós tenhamos as nossas dificuldades, mas quando nós tivemos aqui a possibilidade de denunciar vagabundo apostando, nós fizemos, nós não titubeamos. Quando nós tivermos a possibilidade de buscar fazer algo que é melhor para o futebol goiano, nós apoiamos. Nós apoiamos VAR, nós somos contra qualquer tipo de corrupção no futebol e nós somos favoráveis ao torcedor, raizão mesmo. Tá faltando. Brasil hoje, futebol nosso, futebol mimizento, Nutella, formação de atleta nosso hoje, mimizento, Nutella, é muita picuinha. E isso está atrapalhando. Não por acaso nós estamos aí vivendo aí, última Copa do Mundo, quantos anos que a gente não ganha? Nós estamos perdendo a nossa essência, a essência do improviso, a essência vamos dizer, daquele sangue latino, de fazer uma festa, de ser aquele trem contagiante. Mas nós temos que fazer esse futebol goiano. Então, o que os outros, a forma como os outros se posicionam, pouco me importa. O nosso posicionamento enquanto presidente do clube é o posicionamento do que é bom para o futebol. E nós vamos ser protagonistas, nós não vamos titubear, nós não temos rabo preso com ninguém, nós não temos receio de torcida encher estádio, e às vezes nós perdemos o estádio e o estádio xingar, nós não temos esse problema, outros têm. Outros querem reduzir o futebol goiano, às vezes, ao tamanho da sua torcida. Não, eu quero ampliar. Eu quero trazer o futebol do Goiânia para o tamanho que a torcida do Rio. E a federação se posiciona como? Quem você teve de respaldo da federação? Cara, na verdade, a federação, ela, vamos dizer, ela fica até, eu acho que meio acanhada, porque, vamos dizer, a decisão não fica com ela, mas vamos dizer, em sã consciência, eu não posso imaginar que a Federação Goiana, ela pode trocar um jogo com capacidade de 25, 30, 35 mil pessoas por um jogo de 10 mil pessoas. Aí é diminuir o futebol goiano e eu tenho certeza que essa não é a vontade dela. Ô, presidente, a última aqui para finalizar, o primeiro jogo do reconhecimento facial para a torcida do Vila no Goianão, todos os estádios, funcionou, teve tumulto, que notícia você teve? E se afastou um pouco o público ou não? Ou é realidade? Não afastou, eu espero que não tenha afastado, porque a gente montou uma estrutura para atender, sabemos que em determinado momento dali do cadastramento poderíamos ter ali um processo e a gente ainda manteve ali um sistema meio híbrido, que é a emissão física do ingresso para a gente tentar acelerar. Mas a gente começa a entender também um processo, por exemplo, nesse reconhecimento facial, a gente já começa a entender que o fluxo da entrada da catraca do facial, ela é 2, 3 vezes menor do que a entrada do ingresso físico. É até uma observação que a gente vai ter que pensar, porque os estádios, eles foram preparados para uma vazão do ingresso físico. O cara chega ali, eu vi alguns problemas, o cara chega lá, às vezes chega de óculos, aí tem que tirar o óculos, olhar, às vezes chega de boné, às vezes demora um pouquinho a luz, e ao passo que o ingresso físico, ele é rápido, porém, é uma ferramenta que a gente não tem como abrir mão, isso é evolução, isso aí ele repercute também na questão de segurança, a gente precisa saber também quem está entrando aqui dentro. Então, vamos dizer, daqui a pouco, às vezes alguém faz comete algum crime aqui dentro do estádio, às vezes até com as fotos de todo mundo que entrou, a forma da camisa, você consegue ali fazer uma triagem para tentar identificar o autor de algum delito. E outra, traz uma segurança, uma organização, o cara evitar ficar com aquela papelada, às vezes perde o ingresso. Mas a gente tem que entender que isso aí é um processo que exige uma transição que às vezes não é tão rápida. Certinho, presidente. Muito bem, senhor. Mas a janela continua. Beleza.